um belo dia, lá eu, esticando a conversa, eu, como disse, como bom trotskista, tinha meio ojeriza para a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Que eu mudei de ideia, eu fui treinado para a Revolução Armada. Claro, graças a Deus. Continuo com a revolução permanente, mas a revolução amorosa, começando por mim. Mas naquela época ainda tinha os ranços do trotskismo. E andando por um lugar, eu vi um cara que era TFP, o terninho e tal, tudo. Não me lembro mais um lugar da Espanha, e ele me viu saindo de uma igreja. Porque eu entrava nas igrejas para pegar o meu carimbo e para contemplar assim, os templos, que já era respeitoso, já não combatia mais nenhum tipo de religião. Mas tinha o ranço de que os TFP, cuidado com eles, que eles são perigosos. Imagina. Esse cara foi atrás de mim porque ele foi missionário no Brasil. Eu tinha minha mochila era uma mochila pink e preta com a bandeira do Brasil. Muito legal. E aí ele viu e foi atrás de mim. E ele falava português, porque ele tinha ficado 2 anos aqui em missão. Eles são mais ou menos como os mormons, fazem missão e tal. E aí o cara me deu um show de amorosidade. Como que foi isso? Ele me viu e veio atrás de mim. Veio atrás de mim e falou, você é do Brasil, puxa, e está fazendo o caminho de São Tiago de Compostela. Eu vou fazer um lanche aqui, você não quer partilhar comigo? Vamos, né? Rapaz, começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, cara, mas que babaca que eu sou. Eu estou aí com um ovo de cuco, foi aí que eu saí na história. Já volto para o ovo de cuco. E aqui que colocaram na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma, já naquela época, não tenho nenhuma dificuldade com diversidade. Pelo contrário, assim, é uma coisa que eu propago isso. Pô, não existe pessoas diferentes. Quer dizer, não existe pessoas que não mereçam a nossa atenção. Existem pessoas diferentes de mim. Já eu sou um feminista desde muito tempo. Essa luta dos negros, até porque eu tenho um gene preto aqui, forte. Não parece, mas tenho. Assim como você não parece um manauara, eu não pareço um crioulo, mas tem no meu sangue. Então já tinha isso, com os gays, enfim. Eu falei, cara, eu estou criando um ranço com caras que eu penso diferente. Nem sei se eu já penso tão diferente quanto ele. Eu nem sei o que eles pensam. Eu fui criado para não gostar de direita. Que isso? Que bobeira é essa? E hoje eu estou vendo o mundo aqui se degladiando entre esquerda e direita. Estou fora dessa aí. Claro, eu tenho minhas preferências, tenho minha visão política, mas não, esquerda e direita não funciona mais. Então, o que foi isso? Ovo de cuco. O que é ovo de cuco? São coisas que são plantadas na nossa cabeça. Pela nossa família, pela religião, pela sociedade, pela história, um monte de coisa, de valores que a gente importa e que não devia importar. Então, vou dar um exemplo claro. Isso pode ser uma grande causa de sofrimento, né? É uma grande causa de sofrimento. Invariavelmente, um momento vai sofrer, porque eu não consigo acolher no coração uma ideia que foi implantada na minha mente, mesmo que sejam dos meus pais. Sabe? Na minha família, vou dar um exemplo aí que não é meu, né? Porque eu acho que eu sou, a minha geração, da minha família eu sou o primeiro médico. Aí os meus sobrinhos, eu depois, minha filha e tal. Então, vamos pegar um exemplo aí. Eu sou filho de um radiologista famoso e que tem uma clínica de radiologia maravilhosa e que o meu pai, que também é médico, herdou do meu avô, que também é médico e é radiologista. Então, todo mundo espera que eu seja um radiologista para herdar a clínica do meu pai. De repente, cara, eu quero ser pianista. Eu quero ser bailarino, não quero nem médico ser. E aí o cara vai, herda a clínica, ganha um monte de dinheiro e cada dia de profissão dele é um sacrifício. Quando a nossa profissão deveria ser um sacro ofício, não um sacrifício. Por quê? Porque botaram um ovo de cuco na porra da minha cabeça e eu, sem perceber, achando que aquilo é meu. Então, ovo de cuco... Eu tinha essa mesma coisa por religião, por
catolicismo, tudo isso. E foi no momento que eu tava fazendo uma terapia, a TCC, que é mais racional, mais biológica, que funcionou muito bem pra mim, não vou mentir não, que, assim, resolveu 90% dos meus problemas. Só que faltou ali um 10% que eu só pude encontrar mesmo tendo fé em algo maior. E aí eu fui criado em casa de... Meu pai é ateu, eu fui criado pela minha madrasta, também é ateu. Olha aí. E eu sempre tive esse... Não quero religião perto de mim, não acredito em Deus e tudo mais. Só que eu só pude preencher alguma coisa que faltava, não sei explicar o que é. Mas com alguma fé em algo maior. A raiz da palavra religião. Ela deveria ser um caminho para religarem. Se nós desconectamos com a fonte, então ela deveria servir para isso. Que hoje a gente sabe, né, essa coisa... Porque não tem nada a ver com a religião, tem a ver com os religiosos, que criam um mecanismo de manipulação. Verdade. Plantando ovos de cuco. Você imagina, por exemplo, uma das grandes coisas que traz o sofrimento mental é a noção de pecado. Porra, uma bosta isso daí. Isso é uma fonte de problema, isso daí. Eu me lembro que os meus pais, não sendo religiosos, mas usavam aquela famosa frase: cuidado, meu filho, porque Deus vê tudo. Ah, vai tomar no cu, papai e mamãe. Nunca mais bati uma punheta, sossegado. Deus vê tudo, porra. Fica se sentindo culpado depois. Fica se sentindo culpado. Ainda bem que eu me livrei logo dessa história e disse pra ele assim, pô, você não tem o que fazer? Estou aqui batendo uma bronha, você vai estar aqui perdendo tempo com o mundo pegando fogo, porra. Vai te catar, vai fazer outra coisa. Mas isso, essa noção do pecado... foi um grande golpe de manipulação. Porque, porra, imagine um Deus que castiga, o Deus do Velho Testamento, que castiga, vaidoso, que exige sacrifício. Ovo de cuco. Por que é ovo de cuco? Deixa eu explicar isso. Ou ovo de chupim. O chupim faz a mesma coisa que o cuco. O cara é o filho de uma puta oportunista. Entre aspas, porque é a natureza dele. O que ele faz? Ele vê o cuco, que é um passaralho desse tamanho aqui, ele bota o ovo dele no ninho da curuíra, o curruíra em alguns lugares, que é um passarinho pequenininho. E a mãe cria, como se fosse filho dela. E aí ele cresce, ele dá mais trabalho do que os outros, porque ele come mais. E ele é grande, muitas vezes ele mata os seus irmãozinhos que puxa do ninho. E não é filho dela. E esse amor, esse arquétipo de amor, uma terra perfeita, aceita ele como filho e cria. Só que dá muito trabalho criar aquele filho que originalmente não é dela. Por isso o ninho de chupim. O chupim faz isso, entendi. O cuco faz isso. Colocaram um ovo e a gente chocou essa porra desse ovo e fica alimentando essa avezinha que não é nosso filho. Mas como que a gente identifica algo assim que a gente possa ter? Então, é isso, questionando as coisas, os nossos sistemas de crença. Se a gente questionar mesmo, no momento que a gente está vivendo e olhando para dentro, nós vamos ver que a gente está obedecendo uma porrada de coisa que não faz sentido para a gente. Que não faz sentido. Porque por conta da convivência, a influência dos nossos pais. Isso daí é foda. Do 0 aos 7 anos, a primeira infância, nós temos ali a fase de moldagem. E como é que a gente vai criar as informações que vão alicerçar a nossa personalidade depois? Pela janela de mamãe e de papai, que são as janelas do mundo. Ou, se eu não tenho, do pai substituto, da mãe substituta, ou daqueles que nesse primeiro setênio me deram estrutura. E quando eu digo me deram estrutura, eles podem ter me dado desestrutura, mas aquelas informações vão ficar como base para eu alicerçar a minha personalidade depois. Claro, a vida toda nós estamos sendo influenciados pelo ambiente, mas nessa época a gente é meio que de barro. Então, uma unhada que o papai nem viu, estava olhando para lá, olhando para o outro lado, e de repente... deu uma riscadinha, aquele risquinho seca, o barro vai ficar por resto da vida. Então a gente tem que desmontar esse sistema de crença. E você só pode desmontar um sistema de crença se você tiver vontade e empenho de começar a guerra do lado de dentro das costelas, não é fora das costelas. É questionar mesmo. Será que
tem a ver mesmo com isso? Será mesmo que o preto é vagabundo? Ele é menos do que eu? Será que o indígena não tem alma? Porra, caraca! Os jesuítas, que eram pessoas criadas, esse movimento foi criado por Santo Inácio de Loyola, o cara, ele iluminou, e ele queria, assim, só que na compreensão dele, ele queria salvar o mundo. Não foi uma coisa para escravizar os índios, tinha uma boa intenção. Aí o negócio foi indo, a Igreja Católica, que hoje acontece com os evangélicos. Vamos catequizar o ribeirinho. Cara, eu não estou falando mal dos evangélicos, nem dos católicos. Estou falando a coisa do ser humano, como nós somos. A gente vê que aquilo tem uma possibilidade de ter algum poder sobre o outro. Isso. A gente usa. Usa. E no caso, a origem não era nem ter poder. Assim, porque eles acreditavam que o índio não tinha alma. Que como é que ele pode adorar o sol? Como é que ele pode adorar o rio? Ele tem que adorar Jesus. Pô, não dá. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!